Esse mês nós estamos conversando sobre o tema que vai dirigir a nossa igreja ao longo do ano de 2022, e a gente vai partir dessa premissa de que devemos ser uma igreja para a cidade, né? E isso é um grande desafio, porque ser uma igreja para a cidade, ela obrigatoriamente nos leva a parar para pensar, repensar, fazer avaliações, ter a ousadia de fazer questionamentos e trazer respostas de como nós temos vivido, mas acima de tudo sido igreja. Eu tive contato essa semana com a exposição de uma pesquisa realizada em uma cidade, tida como uma cidade, claro que não 100% evangélica, mas com uma porcentagem significativa da igreja evangélica, e uma cidade que é vista no Brasil como sendo uma cidade evangélica. E os realizadores dessa pesquisa, eles compararam os dados sociais daquela cidade com os dados sociais de outras cidades que não têm a mesma perspectiva, que não têm a mesma imagem de ser uma igreja cristã evangélica, né? E curiosamente, os pesquisadores descobriram que os índices sociais, então índices econômicos, índices de criminalidade, enfim, essa diversidade, essa variedade de índices que a gente tem na área da saúde, né, em vários itens, descobriram que os índices não variavam, não havia grandes variações, pelo contrário, eram bastante semelhantes. E isso despertou uma outra curiosidade naqueles que estavam realizando essa pesquisa. E a curiosidade deles foi: por que será que não há diferenças? E esse pessoal, eu achei que eles foram ousados, porque eles foram até os líderes religiosos, os líderes cristãos evangélicos daquela cidade, pelo menos aqueles que eram tidos como maiores expoentes, vamos dizer assim, né, que tinham maior relevância ou influência dentro daquela cidade, e foram perguntar para eles, expuseram os dados da pesquisa, os resultados, aquilo que eles encontraram, e perguntaram para eles: por que vocês acham que não há essa diferença, apesar do predomínio cristão evangélico naquela cidade? Sabe qual foi a resposta que a maioria daqueles líderes promoveu e deu aos pesquisadores? Que eles não estavam preocupados ou focados nos problemas da cidade. Eles eram pastores de uma igreja, eles tinham uma igreja para cuidar, eles tinham uma igreja para promover o crescimento dela. O que é que isso mostra para nós? Não quero aqui ficar fazendo críticas, dizendo se está certo ou errado, se é bom ou mal, longe disso. Eu quero abrir uma reflexão com você, porque Deus tem mostrado para nós, nós temos entendido que Deus tem nos feito e nos dado a perspectiva, a visão de sermos uma igreja para a cidade. Ou seja, o nosso olhar, de maneira predominante, tem que se voltar para onde? Para a cidade. E é aqui que está o nosso grande desafio. Porque ao longo dos anos, ao longo do tempo, nós criamos programas, realizamos eventos, e normalmente estamos pensando em quem? Em nós mesmos. E isso mostra uma maneira de enxergar as coisas
o evangelho, o ser igreja, um pouco egoísta. Pense nisso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo um egoísmo individualizado, egocêntrico, né, ruim. Não. Eu digo de um egoísmo que se posiciona, que se revela contrário àquilo que o próprio Cristo revelou para nós. Porque Cristo, em toda a sua vida e nos 3 anos do seu ministério, Ele estava focado em quem? Em anunciar a chegada do reino de Deus a todos aqueles que estavam ao derredor dele. Ou como a linguagem mais convencional que a gente está acostumado a usar, Jesus nos ensinou a sermos missionários, a termos uma mentalidade missional, como os estudiosos gostam de dizer hoje. E quando eu falo disso, eu não estou falando apenas e tão somente do envio ou do sustento de homens e mulheres que dão a sua vida para cumprir com uma ação missionária em determinados lugares do nosso planeta. Não. Eu estou falando da minha e da sua, da nossa responsabilidade como sendo sacerdotes reais, como sendo aqueles que têm nas mãos a responsabilidade de tornar o reino de Deus visível por onde quer que a gente passe, onde quer que a gente esteja, fazendo o que quer que seja que a gente faça, o sacerdócio real, lá descrito em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. E muitas vezes, nós criamos uma perspectiva, uma mentalidade, uma visão, muitas vezes reduzida ou reducionista do nosso próprio sacerdócio. Porque o que normalmente nós pensamos quando falamos do sacerdócio? Eu tenho um determinado dom, eu entendo que eu tenho um determinado chamado, eu entendo que Deus me usa dentro de uma determinada área, e o que eu faço? Eu vou servir a minha igreja, dentro da minha igreja, numa determinada área que a minha igreja tem. Então se eu tenho o dom musical, eu vou fazer parte do louvor, e não tem nada de errado com isso, tá, gente? Não estou dizendo que isso está errado, tem que ser assim mesmo, até porque o Senhor nos capacita com dons e habilidades naturais para isso, para servir, ponto. A questão é, o meu serviço, através do meu dom e de um determinado ministério, ele está focado ou tem como objetivo o quê? Apenas, deixa eu usar o Ministério de Famílias como exemplo, assim eu falo daquilo que eu mesmo estou fazendo e fica tudo tranquilo, qualquer crítica vem para mim mesmo. Então pense nisso, pense um pouquinho nisso. Eu sei, eu tenho uma consciência clara de que os dons e as habilidades que Deus tem desenvolvido em mim e na minha esposa são para o quê? Para promover restauração familiar, restauração de pessoas, restauração de relacionamentos. Isso eu sei que Deus me deu. Isso é útil para a igreja? Tem que ser útil para a igreja. Tem que servir a igreja? Tem que servir a igreja. Mas esse não pode ser o único ou o maior objetivo que eu tenho para exercer o sacerdócio que Deus colocou sobre nós, que Deus me concedeu, ou me chamou para ser. E eu não estou falando apenas do ministério pastoral, eu estou falando da vida cristã. Eu estou falando da vida cristã. Por isso eu quero que você pense, não a partir daquilo que a gente vê apenas, mas pense a partir daquilo que Deus tem concedido para você. O Ministério de Famílias, eu tenho dito isso para o pessoal, assim como todas as outras áreas da nossa igreja, os outros ministérios estão desenvolvendo e aperfeiçoando essa mentalidade, essa perspectiva, essa visão. Eu tenho que pensar
que além dessas 4 paredes, além daquele portão nosso, próximo da minha casa, ou pelos lugares que eu ando, existem muitas e muitas pessoas que precisam ser restauradas. E aí o sacerdócio real começa a aparecer, ou o sacerdócio universal dos cristãos, com uma preocupação, aqui dentro sim, mas lá fora também. Traduza isso. Nós precisamos nos tornar, ou reavivar em nós, o aspecto evangelístico missional, de anunciarmos o evangelho do reino a todos aqueles que precisam. Amém? Amém. Muito bem. Quando nós fazemos isso, voltamos o nosso olhar para a cidade, a gente vai encontrar esse choque de realidades, esse choque de contradições entre aquilo que a gente ouve pela palavra e aquilo que em grande intensidade a gente realiza. E esse choque, ele tem que acontecer, ele deve acontecer. Eu e você devemos participar dele, mas não para nos inibir ou para nos diminuir, mas para nos despertar. Guarde isso, é para nos despertar, para alargar os nossos horizontes. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Neemias. No livro de Neemias. Eu vou usar 2 trechos do livro de Neemias, um pequeno trecho do capítulo 1 e depois a maior parte estará no capítulo 4, tá? Então Neemias, uma partezinha do capítulo 1 e depois o capítulo 4. Então procura aí o livro de Neemias, enquanto eu vou dando para você um pequeno panorama desse homem, da história desse homem. Neemias vive em torno do ano 450 antes de Cristo, na época em que Israel vive sob o exílio babilônico, ou seja, o povo tinha sido dominado, Israel havia sido invadido pela Babilônia e o povo tinha sido levado cativo desenrola a língua, né? E o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia, ok? Esse era o contexto. Há um outro homem, um outro personagem da Bíblia que vive e age, é instrumento de Deus na mesma época, junto, em parceria com Neemias, que é Esdras. Então Esdras e Neemias são 2 homens que agiram conjuntamente, simultaneamente, mas dentro de uma única missão: promover a restauração e a reconstrução de Jerusalém. Neemias tinha como alvo, como objetivo, a restauração e a reconstrução de Jerusalém, a cidade. Tanto que num primeiro momento ele concentra as suas forças e toda a mão de obra e recursos que ele tinha na mão para a reconstrução dos muros de Jerusalém, que estavam derrubados, queimados, ou seja, Jerusalém não tinha proteção, ele precisava erguer esses muros, e depois promover a reconstrução de outros prédios, vamos dizer assim, dentro de Jerusalém. Simultaneamente, Esdras era o sacerdote. Esdras estava reconstruindo a vida espiritual de Israel, trazendo novamente à memória as leis dadas por Moisés, a centralidade da vida em Deus e da possibilidade de, pela fé, a reconstrução de Jerusalém acontecer. Há um verso no capítulo 6, verso 3 de Neemias, se você quiser, você pode ler, senão eu vou ler ele aqui agora. Mas Neemias 6,3 reflete exatamente o que ocupava o coração de Neemias nessa obra que Deus havia colocado para ele realizar. E ele diz assim, num momento onde, presta bem atenção nisso, Neemias está desenvolvendo a sua missão, desenvolvendo
aquilo que ele havia se disposto a fazer, e de repente ele começa a receber recados dos povos que habitavam ao derredor de Jerusalém, e começa a dizer: ó, para o que você está fazendo, e vem aqui porque nós queremos conversar, queremos dialogar com você, queremos até mesmo nos colocar à disposição para estar junto com vocês, né? Mas para aí, vem aqui conversar com a gente. Por trás disso a estratégia é: vamos distrair os israelitas, os judeus, daquilo que eles estão fazendo. Distrações que nos tiram, que nos afastam daquilo que Deus nos mandou fazer. Uma igreja, como o pastor Guto colocou para nós, que está firmada em Cristo e que avança sobre as portas do inferno, que vai em encontro àqueles que estão perdidos, ela não pode se distrair, ela tem que estar atenta. Um homem ou uma mulher, cristãos, que desejam cumprir com a missão que o Senhor colocou nas mãos, também não pode se distrair. E quando eu digo não pode se distrair, eu estou dizendo, em todo momento, em todas as circunstâncias, em todas as ações, lembre-se de quem você é e da responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Entendem? De sermos sal e luz, de sermos agentes de transformação dentro de uma cidade. Neemias olha e diz para eles, Neemias 6,3 diz assim, eu achei que estava ali, está ali, obrigado Ju. Cara, a Ju é fera, olha lá, ela já sabe até a versão que eu uso e ela coloca lá igualzinho. Obrigado Ju. Respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Quantas vezes nós deixamos de dar respostas como essas a chamados externos, exteriores, que nos afastam do propósito que eu tenho firmado em Cristo? Existe uma coisa, uma resposta que muitas vezes nós como cristãos não gostamos de dar, e nem de ouvir: não. Já pensaram nisso? Como é que eu e você nos sentimos quando nós ouvimos um não? Desprezados, menosprezados, ficamos irados, desgostosos, fazemos os nossos biquinhos. Não é assim? Quando a gente ouve um não: pastor, o senhor pode vir aqui na minha casa hoje? Eu estou precisando. Ah, meu irmão, minha irmã, não preciso. Ou quer dizer, não posso. Pastor, não me ama, não me quer, não cuida de mim. Não é mais ou menos assim que a gente faz? A gente não gosta do não, porque a gente é como um menininho mal acostumado, né? Como bebezinhos mimados. Tudo que a gente quer, ou que a gente pede, a gente quer ter e quer receber. E isso acaba se manifestando na vida cristã e na vida cotidiana. A gente quer sempre o sim. Mas muitas e muitas vezes, a grande bênção de Deus para as nossas vidas está no não. Eu aprendi isso, a ouvir não, ouvir o não de Deus. Eu continuo não gostando muito quando eu ouço não. Claro que é mais gostoso ouvir sim, não é? Então está aqui, beleza. Mas quando eu ouço um não, eu posso até me chatear na hora, e acontece. Mas eu paro para pensar e digo: por que eu estou ouvindo um não? Ou qual é o valor desse não? O que é que esse não simboliza e significa para o momento que eu estou vivendo?
Muitas vezes o não, Deus está dizendo: não se distraia, não se aparte daquilo que eu dei para você fazer, não corra daquilo que eu coloquei nas tuas mãos e de onde eu te coloquei. Pelo contrário, permaneça. Neemias dá essa lição para nós. Junto com isso, por que é que Neemias consegue dizer esse não? Olha comigo lá no verso 1, como eu disse para vocês, de Neemias, dos versos 2 ao verso 4. Olha que coisa tremenda. Neemias está na Babilônia, ele está na Babilônia, e chega assim, eu falei para vocês, verso 2 ao 4, né? Estou certo, muito bem. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Então, homens chegam de Judá, queimado, destruído, tudo arrebentado. Eles chegam na Babilônia, conversam com Anani, e esses homens vão até Neemias, certo? Quando eles chegam até Neemias, perguntei-lhes, olha Neemias, perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam, verso 3, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Então aqueles que estavam em Judá, as coisas não estavam bem. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Uma igreja para a cidade, um cristão que se dispõe a servir ao Senhor, tendo como alvo a sua cidade, além de si mesmo e da sua comunidade, onde ele está, é um homem, uma mulher, é uma igreja que interpreta os fatos, ou a realidade dos fatos, e promove respostas para as carências que existem. Qual é o quadro que cerca a cidade de Marília? Qual é a realidade da nossa cidade? Será que nós sabemos? Eu posso dizer por mim, muito pouco. Outro dia eu estava conversando, alguns dias atrás, eu estava conversando com um amigo meu que é vereador na cidade. Fiz algumas perguntas para ele, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa, e comecei a entender o ambiente político que a cidade está vivendo. Eu posso pegar isso como informação e pronto, ou eu posso pegar isso como oportunidades que Deus está me dando para, de alguma maneira, contribuir para a mudança do cenário que tem. O quadro é bom? Daquilo que eu ouvi? Não. Não é bom. É preocupante. É preocupante. Se nós formos olhar para a área de saúde da nossa igreja, ou da nossa cidade, está vendo como é que o hábito é? A gente está pensando aonde? Né? Se nós formos olhar, converse com os profissionais de saúde. Se nós formos olhar para o comércio, se nós formos olhar para os educadores, se nós formos conversar com aqueles que fazem negócio, com os empresários, os empreendedores, se nós formos conversar com aqueles que atuam na área de mídia, se nós formos conversar com aqueles que atuam nas mais diversas áreas da nossa cidade, o que é que nós vamos ouvir? E o principal, o que é que nós vamos responder? Neemias tem uma ação tremenda, porque quando ele toma consciência daquilo, ele traz aquilo para o coração dele.
Ou seja, ele não racionaliza apenas. Ele olha e começa a sentir o que o povo de Judá estava sentindo. Isso é compaixão. Isso é a misericórdia em ação. Porque vai desembocar em uma atitude concreta, real, de algo que a gente pode fazer. Mas ele faz isso numa atitude de oração, de jejum e de oração. O nosso jejum, as nossas orações, além de nós mesmos, além de nossas famílias, além de nossa comunidade, também tem que se posicionar para a nossa cidade. Para que nós possamos entender da parte de Deus como, onde e quando podemos e devemos agir de alguma maneira. Neemias nos mostra no verso 8, que a oração, olha o verso 8 do capítulo 1. A oração dele, por favor, ele está dizendo para Deus, por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés, se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O que Neemias está fazendo na oração dele, gente? Ele está nutrindo a esperança. Porque ele está invocando palavras que Deus havia dito para Moisés e que ele estava agora vivenciando. Porque Deus, através de Moisés, havia dito o quê? Se vocês não permanecerem fiéis a mim, então eu vou dispersar vocês e vocês vão ser levados cativos, vocês vão ser escravizados. Mas a realidade está posta. A realidade está posta. Israel não foi fiel, Israel não se manteve ligado àquilo que Deus havia comissionado eles a fazerem, e eles foram levados cativos. Mas a promessa de Deus não para aí, porque ela olha e diz, mas, se esse povo que está no exílio, se arrepender, e retomar os seus caminhos, então, eu vou levá-los, de onde eles estiverem, eu vou trazê-los de volta, para a terra que eu prometi para eles. Aleluia. Pensa um pouquinho nisso, querido. Neemias, através da oração, nutre a sua esperança. A esperança de que cada uma das promessas de Deus são verdadeiras, reais e vão se cumprir. Mas depende do quê? Só da promessa feita? É isso que nós erramos. Quando nós trazemos as promessas de Deus ao nosso coração, quando reavivamos a nossa mente com promessas que Deus nos fez, com palavras proféticas dadas, com revelações que nos são concedidas, não importa, quando nós trazemos isso, normalmente nós trazemos aquilo apenas para termos um conforto, ou paramos na primeira parte para renovar a nossa esperança, mas o renovar a nossa esperança não é o todo. O renovar a nossa esperança é só uma parte, porque a esperança renovada tem que nos levar a reassumirmos a posição e a ação que tínhamos antes de cair. Entendem isso, queridos? O que é que Jesus diz na carta, lá em Apocalipse, na carta que João escreve à igreja de Éfeso? Lembra-te de onde caístes. Queridos, trazer as promessas, mantê-las vivas, fortes em nós, perfeito, precisamos, porque é isso que gera em nós vida e nos impulsiona a ir adiante. Sim, e não podemos perder isso de vista, porque senão vamos cair num vazio que vai destruir tudo novamente.
Mas quando a promessa retoma, ocupa o seu lugar, ela tem que me impulsionar a uma nova posição. E essa nova posição vai abrir as portas para novas ações. E nós precisamos fazer isso para caminharmos como uma igreja que é voltada para a cidade. Quando fazemos a interpretação, vamos para o capítulo 4, por favor. Quando fazemos essa interpretação de uma maneira honesta, aberta, ousada, ela nos leva a detectar pontos frágeis e que nos fazem gerar ações que são protetivas. Olha os versos de 11 a 13 do capítulo 4. Enquanto eles estão se dedicando à reconstrução dos muros de Jerusalém, olha o que relata a história de Neemias. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Os inimigos já estão prontos para destruir e acabar com o que eles estavam fazendo. Essa oposição vai haver sempre. Quando nós estamos interpretando e nos posicionando de acordo com Deus, nós vamos enfrentar oposição de toda a sorte. Oposição que vem do inferno, oposição que vem de ações de Satanás, oposições de pessoas que pensam de forma diferente e têm dificuldade para o diálogo, enfim, oposições vão acontecer. E sabendo disso, nós precisamos saber e enfrentar os nossos pontos mais frágeis. Olha o verso 12. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Vai vir, nós vamos ter dificuldade, vamos ser avisados delas. Verso 13. Por isso coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias, para que montassem guarda armados com espadas, lanças e arcos. Quais são os pontos frágeis que existem em mim, na minha família e na nossa igreja? Quais são os pontos frágeis? Quais são as áreas que são vulneráveis e que precisam ser mais bem guardadas? A gente precisa identificar isso para podermos guardar, proteger, para que as defesas cresçam e que nós possamos também ir adiante com aquilo que Deus tem nos dado para fazer. Querido, não tenha medo de fazer essa avaliação. Não tenha medo de encarar isso. Quando nós encaramos, quando eu encaro as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, as áreas da minha vida que são vulneráveis, as áreas da minha vida onde eu não tenho a habilidade necessária para cuidar de algumas coisas, são áreas que eu preciso aprender a cuidar. E para cuidar dela, eu vou precisar de gente guardando aquela área. Porque às vezes, deixa eu abrir um parênteses, às vezes a gente detecta aquela área mais frágil da vida pessoal, da vida familiar, ou da nossa igreja, a gente levanta os guardas, a gente põe ali, a gente começa a proteger. Bacana, isso é importante, mas eu não vou resolver o problema. A gente para só no guardar, no proteger. E isso não resolve. Isso só adia e perpetua. Quais são as áreas que, como igreja, nós somos frágeis? Que nós precisamos guardar,
para podermos nos preparar para avançar. Pessoalmente, familiar, profissional. Não mantenha isso oculto, não mantenha isso escondido. Enfrente, converse sobre isso, ouça isso, porque conversando e ouvindo dos outros, é onde Deus vai agir, para que aquilo se torne forte, para que aquela área seja fortalecida, e você vai poder dar sequência, e a igreja vai poder dar sequência. A questão é que nós fomos ensinados, e dentro de nós encarna uma mentalidade errada, errônea, a de que nós não podemos mostrar nossas áreas frágeis. Afinal de contas, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser o cara, eu tenho que ser aquele que aguenta tudo, que suporta tudo, que sabe tudo. Sabe o que é que isso vai acarretar? Pessoal, familiar e como igreja? Frustração e fuga. E nós podemos vencer isso. Nós podemos vencer isso. É por isso que somos um corpo. É por isso que a igreja é comparada a um corpo, onde Deus, Paulo diz, coloca cada um onde Ele quer, para fazer o que Ele quer. E todo mundo é útil um para o outro. Só que nós precisamos saber, ouvir, falar sobre essas áreas que são frágeis. Neemias orou, mas também agiu. Ele orou, Deus fortaleceu a sua esperança, mas ele também olhou e falou: tem uns lugares fracos, eu preciso botar guarda armado aqui, para a gente não ser atacado, e tudo aquilo que a gente está construindo se perder. Outra coisa importante, nos versos 19 e 20, de Neemias 4, verso 19 e 20 diz assim: então expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Todo mundo sabia. Por que esse mês a equipe pastoral toda está falando sobre esse tema, uma igreja para a cidade? Porque todos precisam ouvir, todos precisam saber para onde vamos, como vamos. Certo? E olha o que ele diz: a obra é pequena, rápida, e nós estamos todos juntos ao longo do muro. Amém? Não é isso não? Não é não? A obra é o quê? A obra é o quê? E nós estamos? Entendemos isso, queridos? Uma igreja para a cidade tem uma grande obra para realizar. Ela é extensa. Muitos estudiosos, é que eu não sei se eu vou lembrar de todas as 7 áreas, eles dizem que numa cidade a igreja pode ter 7 áreas de influência, ou uma instituição, né? 7 áreas de influência. Eu vou tentar me lembrar de todas elas, eu não sei se eu vou me lembrar de todas, se alguém depois souber pode me ajudar. Mas a primeira é família, depois é a igreja, aí tem a área de negócios, tem a área de entretenimento, tem a área de mídia,
e essas duas eu não vou lembrar agora. Se alguém souber, alguém sabe quais são as 7 áreas? Ok, tem mais duas que eu não me recordo agora quais são. O fato é que as pessoas que lidam com essas áreas, eles dizem que se uma igreja deseja alcançar uma cidade, ela precisa, a sexta é governo, lembrei mais uma. Se uma igreja quer se voltar para a cidade, ela precisa se preparar, habilitar e capacitar os seus membros de acordo com os dons, habilidades e os chamados divinos para cada pessoa, para cada família, para cada grupo. Ela precisa estar presente em cada uma dessas áreas. Ela não precisa estar obrigatoriamente lá ocupando um determinado cargo. Então, por exemplo, nós vamos à área de saúde. Acho que era a 7ª área que eu não tinha falado ainda, né? Está vendo? A gente vai lembrando, a cabecinha devagarzinho vai funcionando, né? A área de saúde, adianta pegar a mim, né? Adianta me pegar e me colocar numa comissão que tem aí da prefeitura para dar palpite no funcionamento das unidades de saúde da família ou nas UBSs da cidade. Adianta colocar eu lá? Conheço tudo do sistema público de saúde. Tudo que acontece quando a gente chega no postinho, tem uma fila do tamanho de uma semana e ninguém é atendido. Pronto. É o que eu sei. Agora, se eu sentar com a Mariana, conversar com ela, está lá dentro. Uma igreja para a cidade, através da vida dela e de outros profissionais de saúde, podem influenciar com princípios, com valores, com ações, com opiniões, com influência, a muitos que estão ali, e então fazer com que a igreja esteja presente e participante. É muito mais simples do que a gente pensa. Se você está na área de educação, você vai estar com educadores. Como é que você vai se posicionar como educador, como educadora, em reuniões, seja na sua escola ou a nível de diretorias de ensino e por aí afora? No âmbito universitário. Esse é o nosso desafio de ser uma igreja para a cidade. É entendermos. Deixa eu voltar para 1 Coríntios 12, quando Paulo fala da igreja como corpo, é entendermos que o corpo não funciona da maneira como deve, ou como Deus espera que ela funcione, se nós não entendermos, aceitarmos e valorizarmos aquilo que Deus deu para mim. Não importa se eu sou o dedinho, ou se eu sou o pescoço, se eu sou o coração, o fígado, não importa. Importa é que eu estou no lugar certo, porque eu fui colocado lá por Deus. E eu tenho uma missão, eu tenho uma função a desempenhar. E a questão toda é, para sermos uma igreja para a cidade, eu estou disposta, eu estou comprometido e comprometido a fazer isso? É essa a questão que nós temos que parar para pensar e avaliar. Talvez seja, ou pareça desafiador e grande demais tudo isso. E é desafiador e é grande. Não resta dúvida nenhuma. É desafiador e é grande. Mas se nós tivermos
a motivação certa, nós poderemos fazer. Neemias tinha a motivação certa. Neemias tinha um ponto de partida que o fazia ir adiante. E eu encerro com isso. Olha o verso 14 de Neemias 4. Olha o verso 14. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais, o restante do povo, e lhes disse. Ele já tinha feito tudo que a gente conversou, nós já aprendemos com o exemplo dele. Aí ele vai e diz para o povo: olha, para fazermos isso, não tenham medo do inimigo, não tenham medo daqueles que se posicionam contrário, não tenha medo. E se o medo aparecer? E se a insegurança brotar? Olha lá, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível. Primeiro ponto que deve nos motivar e nos impulsionar adiante: o Senhor nosso Deus. Porque tudo que fizermos tem que ser feito para Ele. Para Ele, querido, para Ele e para Ele sempre. Senão nós perdemos a razão, e perdemos o foco, e a dispersão vai acontecer. Então, se às vezes o sonho ou o desejo do teu coração de uma determinada ação da igreja em direção à cidade não for ou não puder ser aproveitado em algum momento, lembre-se que a tua motivação, a origem daquilo que te impulsiona, não é você ser agradado, ou você ser valorizado, ou se sentir importante. Isso tudo é bom, faz bem para nós, e a gente gosta, e na medida certa é excelente. Mas não é isso que pode nos impedir de continuar a caminhar. Não é isso que deve fazer com que a gente pare de cumprir com aquilo que Deus nos deu para fazer. Então, primeiro ponto de partida que gera motivação permanente e constante: eu faço porque Deus me deu para fazer, e eu faço para o meu Deus. Ponto. Segundo ponto que nós não podemos perder de vista, Neemias continua dizendo no verso 14: lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Lute por causa da tua família, porque se nós influenciarmos nossa cidade, os grandes beneficiados serão as nossas famílias. Se nós influenciarmos e auxiliarmos na transformação da cidade, as nossas famílias serão grandes beneficiadas. Eu encerro usando um exemplo que eu ouvi do senhor Jorge Nishimura, antigo presidente da Jato, presidente da Universidade da Família. Ele e sua família entenderam e sonharam que através deles, eles poderiam mudar a cidade de Pompeia. Em uma de suas falas ele disse assim, que uma das coisas gostosas que tem de morar em Pompeia, é que quando você se move pela cidade, quando você vai numa lanchonete, num restaurante, quando você vai para o seu local de trabalho, quando você vai para uma unidade de saúde, enfim, na área de lazer, praticar um esporte, a intensidade e a quantidade de reclamações a respeito da cidade é muito pequena. As pessoas falam de maneira positiva da cidade.
Entendem? Postura cristã. O que adianta? De verdade, o que adianta eu ficar, desculpem a palavra, ficar metendo a boca e descendo o pau na administração pública, mas não me posicionar de alguma maneira que eu possa contribuir, ou que como igreja nós possamos contribuir? De que adianta eu apenas ser um crítico, mas junto com a crítica eu não apresentar alguma possibilidade de solução? Um grupo de pessoas, da qual o Sr. Jorge Nishimura faz parte, eles elaboraram um plano. Eles apresentaram aos políticos da cidade um plano. Pompeia 2038. E começaram a fazer exposição de propostas a longo prazo que realmente promoveriam transformação na cidade. As coisas estão acontecendo. Eu não tenho dados atuais, mas eu sei que as coisas estão acontecendo. Há um casal recém-chegado de São José dos Campos. Eles estão se unindo à nossa igreja. Eu tenho caminhado pertinho deles. E ele veio para trabalhar na Jato. Ele mora aqui em Marília, está trabalhando lá. Conversando com ele, ele olhou e disse assim: eu nunca vi uma empresa que se preocupa tanto com os seus funcionários, com a qualidade de vida dos seus funcionários, como a da empresa que eu estou agora. Ele já trabalhou em multinacionais como a Siemens e outras gigantes do mundo aí. Então é possível. É possível. Não é simples, não é rápido, mas é possível. É preciso ser consistente, é preciso ser perseverante, teimoso. Não vou abrir mão de influenciar a minha cidade. Eu não vou abrir mão de fazer parte de algo que Deus me chamou para fazer. Pelo contrário, eu vou me envolver e eu vou contribuir da melhor maneira possível. Feche os teus olhos, por favor. Reflita um pouquinho no que Deus falou com você. De verdade, reflete no que Deus falou com você. Não olha para a música, não foca na música, ou mesmo no que eu estou falando, foca no que Deus te falou agora. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até quem se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você quer ser esse instrumento? Você quer se engajar nessa igreja voltada para a cidade? Você precisa que Deus esteja agindo em e através de você. Se você deseja fazer isso, se coloque em pé enquanto nós continuamos cantando. E depois eu quero orar por você, abençoando você e também já liberando você. Declara isso ao Rei. Usa-me, transforma-me, enche-me e usa-me, soma-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Declara ao Senhor. Faz dessa canção a tua declaração de fé, Quero ser crendo naquilo que o Senhor te deu e naquilo que Ele fará. de qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Faz isso com cada um de nós, Senhor. Esses homens e mulheres, a cada um de nós, membros aqui dessa família que é a primeira igreja presbiteriana independente de Marília. Deus, há sobre essa igreja uma história. Há uma história que não vem de agora, mas há uma história missionária. Há uma história, Senhor, de gerar vidas e gerar outras igrejas. Há uma história de homens e mulheres que ao longo de toda a sua história interferiram nesta cidade, geraram nessa cidade movimentos que promovem grandes transformações, e nós não queremos perder isso de vista, Senhor. Nós não queremos perder, nem menosprezar, nem desprezar aquilo que o Senhor tem colocado para nós. Tu és o Senhor de todas as coisas, de hoje e de sempre. O Senhor é aquele que tem propósitos eternos. O Senhor é aquele que tem uma linha para nós percorrermos, uma história para ser escrita, e nós não vamos abrir mão dela. É a nossa vez, é o nosso momento. Nós recebemos um legado que vem de gerações passadas, e esse legado não pode morrer nessa geração. Esse legado tem que ser passado para as novas gerações, e só conseguiremos isso se mudarmos o nosso posicionamento, se tivermos a ousadia e a coragem de voltarmos a olhar para a nossa cidade e entendermos que estamos aqui para promover transformação, para sermos agentes de transformação, pessoalmente, familiarmente, coletivamente, como comunidade, como igreja. Que o Senhor tome tudo que o Senhor vem nos dando ao longo desse mês de janeiro e ainda nos dará. Que o Senhor faça com que o nosso coração esteja queimando e ardendo por esta cidade, desejando promover transformações. Que nós nos lembremos sempre
de que tudo o que fizermos tem que ser feito como sendo para o Senhor, e que não podemos abrir mão disso, e que temos algo precioso demais pelo qual lutarmos além de Ti, que é a nossa família. Porque se influenciarmos esta cidade, se promovermos transformações nesta cidade, nossas famílias desfrutarão disso, e o Teu nome vai ser engrandecido hoje e sempre. Aleluia, 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 aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que a graça, essa graça que nos transforma, que nos resgata, que o poder do Espírito que nos habilita e capacita, e que o amor que nos é revelado e que deve ser revelado por nós, estejam presentes em nós e através de nós, hoje e sempre, até que o Senhor Jesus volte. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, querido. Tenha um domingo precioso na presença do Papai. Que a tua família seja abençoada em nome de Jesus.